Bom, então o que a gente fez até agora no curso, pessoal? Vamos lá, eu sempre gosto de relembrar para que vocês tenham uma visão geral da disciplina, né? Então, nós começamos a fazer o pré-dimensionamento, fizemos o pré-dimensionamento de viga, de laje, de pilar, tá? Falamos um pouco sobre aderência, sobre ancoragem, sobre viga T, sobre armadura dupla, tá? Entramos em laje, e aí fizemos todo o dimensionamento e detalhamento de laje, tá? Dimensionamento e detalhamento de laje. E agora a gente vai para a parte... E aí passamos para a viga, já fizemos o detalhamento da seção transversal da viga, né? Lembram lá? Detalhamento da seção transversal. E hoje a gente entra aqui no detalhamento da armadura longitudinal da viga, tá? Então, aqui é uma aulinha, como eu falei, bem pesadinha, assim, muita informação, tá? Eu vejo assim que vocês estão tendo muitas dúvidas, e às vezes são dúvidas bem básicas e tal. Então, eu quero que vocês vejam com mais frequência os vídeos, tá? Não fique só vendo os slides, vão lá para o vídeo, que às vezes eu falo alguma coisa, tá? Para não ter esse tipo de problema, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então, uma vez detalhada a armadura longitudinal nas seções transversais mais solicitadas e conhecido o diagrama de momento fletor, é possível realizar o detalhamento da mesma ao longo da viga. Então, veja, o que eu fiz até agora? Na aula passada, para vocês, eu detalhei a minha viga na seção transversal. Ou seja, se eu estiver vendo uma vista lateral de uma viga e fizer um corte em qualquer seção, eu vou ter a minha seção transversal de viga, tá? E fazendo um corte lá na minha viga, o que eu vou ter? Eu vou ter um detalhamento da seção transversal. Eu vou estar vendo ali a quantidade de armadura que vai ter, por exemplo, na parte de baixo e na parte de cima da viga, numa determinada seção. E essa quantidade de armadura, pessoal, ela vai variando ao longo do comprimento da viga. Por que vai variando ao longo do comprimento da viga? Porque o meu momento fletor vai variando, tá? Então, se o meu momento fletor vai variando, você tem que prestar atenção, tá? Então, veja que isso foi detalhamento na seção transversal. Agora, como é que essa armadura... Você imagine uma vista lateral da minha viga, tá? Eu estou vendo assim ao longo do comprimento dela, tá? Como é que essas armaduras elas vão se distribuir ao longo do comprimento? Essa é a minha pergunta, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, o objetivo final do detalhamento é usar barras com o menor comprimento possível, não deixando de atender às condições de segurança do estado limite útil. Veja, o detalhamento é uma das fases mais importantes. Eu já falei, eu sempre bato na tecla aqui com vocês. O detalhamento é uma das fases mais importantes do meu projeto. Tá? Vocês não podem vacilar em etapa nenhuma, mas aqui principalmente. Tá? Só que vocês precisam prestar atenção que o projeto estrutural, a função do cálculo estrutural não é só segurança. É segurança e economia. Então, você tem que, primeiro, fazer uma concepção estrutural muito boa, para que você tenha uma distribuição melhor dos esforços ali entre os elementos, e principalmente também no detalhamento, né? Então, você vê muito detalhamento, assim, muito fraco, tá? Porque o engenheiro não tem experiência, não tem uma visão... aceita tudo que o computador fornece, né? E acaba deixando passar muita coisa, tá? Então, veja que o custo tem que estar sempre associado a isso, tá bom? Então, o detalhamento tem que atender lá o estado limite útil para não chegar à ruptura, é lógico. Então, o processo gráfico ele é o mais utilizado para detalhar a armadura ao longo da viga, por ser rápido, de fácil visualização e entendimento. Ele permite realizar um detalhamento seguro e econômico. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar um diagrama do momento fletor,
e nós vamos distribuir as armaduras ao longo do seu comprimento. Mais uma vez eu comento com vocês. O que nós fizemos até aqui foi um detalhamento na seção transversal. Só que essa armadura ela vai ao longo de toda a viga. Então, precisamos ter cuidado com isso. Entendido até aí, pessoal? Tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza. Tem que interagir aqui. Bom. Então, imagine, pessoal, que eu tenho aqui uma viga, né? Uma viga contínua, ó, com 3 apoios, submetida aqui a um carregamento distribuído. E aí, vamos supor que o diagrama de momento fletor seja esse aqui. Vamos supor, tá? Então, vamos supor que para resistir esse momento aqui, por exemplo, esse momento no apoio B, esse momento me parece aqui graficamente que ele é maior do que os dois positivos, concorda? Ele é bem maior do que os positivos aqui. Então, esse aqui é o meu maior momento. Então, vamos supor que eu precise de 7 barras de 12,5. Então, veja que é um momento bem grandezinho. Eu preciso de 7 barras de 12,5 para suportar esse momento aqui. Na seção S, a quantidade de barras necessárias é menor, concorda? Então, procura-se graficamente a posição da seção na qual será preciso usar um certo número inteiro de barras. Então, veja, pessoal. Veja que quando eu estou saindo aqui, ó, aqui o momento é 0. Eu vou aumentando o momento até chegar aqui. Eu, considerando esse ponto aqui, eu vou precisar de 7 barras, porque meu momento é maior. Mas se eu pegar uma seção aqui, como esse caso aqui, ó, seção S aqui, SS, esse momento aqui é menor do que esse. Então, esse aqui eu não preciso de 7 barras. Então, eu não preciso vir de 7 barras aqui em cima da viga para suportar esse comprimento, essa intensidade de momento aqui. Eu não preciso, tá? Então, eu posso sair e fazer o meu detalhamento com vários comprimentos de barras para, vamos dizer assim, resistir a esses momentos aqui. Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Beleza. Amanda, seu computador já está legal? Tá me ouvindo aí, Amanda? Vamos ver se a galera está dormindo. Agora todo mundo aparece, né? Falei que estava dormindo. Matheus Froda, tá por aí? Beleza. Bom, então vamos seguir aqui. O segundo passo do procedimento, pessoal, consiste em admitir que existe uma linearidade entre o momento fletor e a armadura de aço requerida em uma certa seção. A relação correta entre essas duas variáveis deve estar de acordo com essa expressão aqui, tá? Que vocês já sabem como é que calcula a armadura. Aqui vai ser do mesmo jeito. Mas veja, essa variação não é linear, pois o braço de alavanca também varia com o MD. Entretanto, a favor da segurança, essa relação pode ser tomada como linear, desde que sempre se fixe como referência o momento fletor maior. Então, vamos voltar aqui para essa figurinha. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que esse momento aqui, eu vou falar isso mais na frente, mas eu vou adiantar aqui. Vamos supor que esse momento aqui seja 100 kN/m. Para 100 kN/m, eu precisei de 7 barras aqui. Vamos supor que na metade aqui, ó, nessa seção aqui que dá no meio, né, do momento, o momento aqui seja 50 kN. Pessoal, se aqui eu preciso de 7 barras, mas aqui é 50 kN/m. Então, logicamente, eu vou precisar de 7 barras dividido por 2. Não é assim, você vai precisar de um pouco menos, tá? Por isso que essa relação de linearidade, você não pode pegar do maior momento para o menor. Você tem sempre que pegar do maior, aliás, você não pode pegar do menor para o maior, você vai sempre pegar
do maior para o menor, entendeu? Você não vai pegar do menor para o maior, e sim do maior para o menor, tá? Eu vou explicar isso mais claramente nos próximos slides aí, para ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, o que que acontece? Pode-se, então, proceder ao detalhamento da armadura negativa. Observe que o momento no apoio B, ele foi dividido em 7 camadas, 7 partes iguais. Por que que eu fui dividir em 7 partes iguais? Porque eu preciso de 7 barras, tá? Eu preciso de 7 barras para resistir esse momento. Então, eu dividi em 7 camadas aí de momentos. E é como se cada barra resistisse um pouquinho de cada momento aí, um pouquinho do diagrama, tá? Então, eu peguei o meu momento, dividi por 7, vai me dar um K aqui, ó. Então, cada camadinha dessa aqui vai ser a parcela resistida por cada barra. As retas paralelas ao eixo da viga traçadas por esses pontos determinam, ao encontrar o diagrama de momentos, os valores dos comprimentos mínimos das barras. Isso equivale a considerar o diagrama de momento estratificado. Veja, pessoal, está aqui o meu diagrama de momento. Eu peguei esse momento maior aqui, fiz as continhas, encontrei que eu preciso de 7 barras de 12,5. Beleza. Então, se eu fizesse aqui um corte na seção transversal aqui, vamos botar aqui um desenho. Vamos supor que aqui está a minha viga. Então, eu tenho 7 barras. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, mesmo na seção B, eu vou ter, ó, vamos supor aqui, tá? Vamos estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Aqui eu vou colocar um porta-estribo, tá? Então, veja, eu tenho 7 barras aqui. Eu fiz um corte da seção transversal e foi aquilo que nós fizemos na aula passada, tá? Detalhamos aqui a minha viga na seção transversal. Agora, a minha viga, pessoal, é uma viga contínua, tá? A minha viga é uma viga contínua. Então, como é que essas barras de aço, essas 7 barras, vão se concentrar aqui, ó, na parte de cima da viga? Não sei se vocês têm que tentar visualizar isso aqui. Por isso que é bom a questão da obra e tal, dar uma noção. Mas, enfim. Então, veja, peguei o meu momento maior, achei que era 7 barras, dividi em 7 camadas aqui, ó, 7 camadas. O meu diagrama de momento fletor. Então, pessoal, é como se eu tivesse 7 barras e cada barra tivesse, que são essas barras aqui, ó, e que essas 7 barras tivessem comprimentos diferentes. Isso aqui são os comprimentos iniciais da minha barra. Por exemplo, a minha barra 1 vai ter esse comprimentozinho aqui, ó. A minha barra 2 vai ter esse comprimentozinho, a barra 3 vai ter esse comprimento. Entendeu? E essas barras vão estar na parte superior da viga, porque o meu momento ele é negativo, então vou estar aqui, tá? E eu vou ter, segundo esse meu detalhamento da seção transversal aqui, ó, eu vou ter 3 barras por camada. Na primeira, na segunda, na terceira eu vou ter uma barra, tá? Então imagine que essas 3 primeiras barras aqui, ó, eu vou ter uma barra com esse comprimento, essa outra barra com esse comprimento. De alfa 1 até alfa 3 são essas 3 primeiras barras aqui. De alfa 4 até alfa 6 são essas 3 outras barrinhas aqui. E o alfa 7 é essa outra barra aqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram entender até aí? Deu para visualizar um pouco? Professor, tem como o senhor explicar só essa parte aí do alvo que o senhor falou agora? Do alfa. Isso. Então, vamos lá. Veja, primeira coisa, eu tenho um diagrama de momento fletor aqui, eu vou ter um momento, certo? Uma intensidade de momento. Vamos supor que esse momento seja 100 kN.
Então, eu vou lá na minha formulazinha, aquela fórmula lá que eu mostrei anteriormente, área de aço é igual, né, momento, braço de alavanca e tal. E eu encontrei 7 barras. 7 barras de 12,5. 7 barras, certo? Então, vou pegar toda essa área aqui, ó, do diagrama e vou dividir por 7. Por quê? Porque foram 7 barras, certo? E aí, esse alfa, pessoal, alfa aqui, são os comprimentos das minhas barras. Ó. Eu dividi em 7 camadas. Então, eu vou ter 7 barras aqui. Cada barra vai ter pelo menos esse comprimento. Esse aqui é o comprimento inicial da minha barra, tá? Aqui a gente ainda vai acrescentar outros comprimentos, tá? Então, imagine, é como se, vamos supor que essa barrinha aqui, ó, fosse essa barra aqui. Então, essa barra aqui, ela tem um comprimento inicial alfa 1. Essa outra barra aqui, ela tivesse um comprimento alfa 2, e essa outra barra aqui tivesse esse comprimento alfa 3. Aí eu venho para essa outra camada, ó, alfa 4, alfa 5, alfa 6. Ou seja, são os comprimentos das barras ao longo da viga. Entendeu? Esse alfa, pessoal, é o comprimento até atingir o diagrama, ou seja, que compreenda, vamos dizer assim, esse comprimento aqui, de uma extremidade a outra do diagrama. Quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Foi eu, professor Diego. Entendeu, Diego? Entendi. Beleza? Estou falando grego aqui, pessoal. Se na fórmula para determinar o número de barras encontrar um valor de 6,1, adoto 7 barras, exatamente. Você sempre adota para mais, tá? Na verdade, vocês vão encontrar uma área de aço, né? Vocês vão encontrar uma área de aço, e aí com essa área de aço vocês calculam aí a quantidade de barra, né? Do mesmo jeito que vocês já fizeram até agora. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer um diagrama estratificado, tá? Que é um diagrama como fosse esses degrauzinhos aqui, ó. Certo? Então, eu dividi em 7 barras. Beleza. Então, ó, eu vou seguindo aqui, ó. É como se eu fizesse, voltando aqui, ó. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá? Um degrauzinho aqui, ó. Tá vendo? Pá. E essa camada e essa barra, ao invés de estar aqui, ó, em vez de estar aqui embaixo, eu subo aqui e ele vai ficar no eixo disso aqui, tá? Essa barra vai contemplar, é como se essa barra 7 aqui, ó, ela fosse contemplar toda essa região aqui, todo esse retângulo, tá? Então, essa barra 7, ó, eu vou contemplar todo esse momento aqui, tá? Ah, mas tá vendo? Tá vendo que o momento aqui é menor? É menor, mas eu calculei o meu comprimento como sendo esse comprimento maior aqui, por isso que eu coloco na vertical, para que esse comprimento, ele, como é que eu posso dizer? Ele, tá me faltando a palavra aqui, cara. Ele contemple, vamos dizer assim, toda essa região aqui, tá? De baixo para cima, certo? Sempre de baixo para cima vocês vão fazer isso. Nunca pegue de cima para baixo, pegue sempre de baixo para cima, vocês vão subir, pá, e colocar a camada no eixo de cada um aqui. Ok? Por que eu sempre faço isso? Para estar a favor da segurança, pessoal. Porque, veja só. Imagine, por exemplo, uma viga aqui, ó. Uma viga de 25 por 45. CA50, um FCK de 20 MPa. E aí, para um momento de 100 kN e 50 kN. Então, para 100 kN, eu preciso de 8,3. Para 50 kN, eu preciso de 3,8. Veja que não é a metade. Eu reduzi meu momento pela metade, só que a minha área de aço não é a metade. A minha área de aço ela é um pouquinho menor do que a metade, tá? Agora, vamos inverter e vamos fazer o inverso, tá? Considerando a linearidade entre os valores e tomando inicialmente o maior momento de 100 kN como referência, obtém-se para o de 50 kN uma área de 4,15 centímetros ao quadrado de aço, quando basta 3,8. Então, veja, se eu tomar como referência o maior momento e quiser calcular uma área de aço por um momento menor,
vai estar tranquilo, porque vai estar a favor da segurança. Isso eu estou fazendo, mantendo a linearidade, ou seja, se eu tenho um momento de 100 kN, quanto que vai ser a área de aço para 50 kN? Aí eu posso reduzir pela metade se eu considerar como referência o maior momento. Então, para 100 kN eu preciso de 8,3. Então, para 50 kN, dividindo aqui pela metade, 4,15. 4,15, pessoal, é maior do que o 3,8, porque, na verdade, eu preciso de 3,8, tá? Mas eu estou considerando 4,15. Por quê? Porque eu tomei como referência o momento maior. Agora, se eu inverter, por exemplo, eu preciso, para 50 quilonewtons, eu preciso dessa área aqui, ó, 3,8 centímetros ao quadrado. Então, agora eu vou dobrar. Se 50 quilonewtons eu preciso de 3,8 centímetros ao quadrado, quando eu passo para 100 quilonewtons ao quadrado, eu vou precisar de 3,8 vezes 2, que dá 7,6. Só que 7,6 é inferior a 8,3, pessoal. Por isso que eu não posso fazer o inverso. Essa linearidade eu só posso fazer se eu considerar a partir do maior momento para baixo, para cima, desculpa, certo? Eu pego o maior momento, a partir do maior momento, e aí eu vou calcular os outros momentos. É por isso, pessoal, que eu faço isso daqui, ó. Veja, eu sempre pego do maior o comprimento, né? Pá. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Estou falando grego aqui. Beleza. Bom, há também questões práticas que devem ser consideradas como a necessidade de que o número mínimo de barras seja levado até os apoios extremos para ancorar as bielas de concreto, além da necessidade de empregar pelo menos 4 barras, 2 na face superior e 2 na inferior, trabalhando como porta-estribos. Finalmente, o procedimento até aqui descrito para as barras negativas deve ser da mesma forma empregado para as barras positivas, tá? Então, veja que eu discretizei, vamos dizer assim, esse momento negativo naquele exemplo ali, porque aquele momento era maior. Mas eu preciso fazer também, pessoal, a mesma coisa, ó, para esse momento positivo, tá? Calcula o momento, calcula a quantidade de barras, divido aqui em várias camadas e vou sempre pegando do maior para baixo, tá? Para o positivo e no negativo do maior para cima. Ok? Beleza? Beleza, só que tem algumas observações. Primeiro, vocês sabem que como é que o pilar, por exemplo, vai receber essa carga da viga, como é que essa viga não vai escorregar quando eu apoiar no pilar, é pela armadura que vai entrar onde? No pilar. Essa armadura tem que ter um comprimento de ancoragem, eu tenho que ancorar a minha viga no pilar, e para isso eu preciso calcular o meu comprimento de ancoragem. Para quê? Para que a minha viga, as armaduras não escorreguem, para que eu possa transmitir os esforços da minha viga para os meus pilares, certo? Isso é a primeira coisa aí. Segunda coisa, calculei a minha área de aço. Então, deu uma área muito pequenininha. Então, se eu vou colocar uma barra em cima, uma barra embaixo, posso fazer isso? Não posso fazer isso. Eu tenho sempre que colocar pelo menos 2 barrinhas em cima e 2 barrinhas embaixo. Para quê? Para que eu possa fazer o estribo aí, tá? Beleza, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. Bom, esqueci minha água. Como sempre, eu esqueci minha água, mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar. Ao definir os pontos de interrupção das barras, há necessidade de transferir para o concreto as tensões que elas estão submetidas. Para isso, as barras devem possuir um comprimento adicional, tá? Que nós vamos comentar. Então, essa transferência se dá o nome de ancoragem e o comprimento adicional é chamado de comprimento de ancoragem reto. Então,
esses dois parágrafos aí eu já comentei com vocês, tá? Veja que quando eu calcular o comprimento da minha barra, aquele comprimento lá do momento, por exemplo, aqueles alfas são os comprimentos iniciais. Ali eu ainda preciso colocar meu comprimento de ancoragem, porque eu preciso de um certo comprimento de barra para eu transferir o meu esforço para o concreto, tá bom? E aí vamos para a norma. Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de modo a garantir que os esforços a que sejam submetidas sejam integralmente transmitidos ao concreto, seja por meio de aderência ou de dispositivos mecânicos ou combinação de ambos, tá? Então, veja, eu preciso transferir esse esforço para o concreto, do aço para o concreto. Isso se faz através de quem? Aderência. Nós já comentamos, nós temos 3 parcelas de aderência. Lembram delas? 3 parcelas de aderência. Nós temos também esses dispositivos mecânicos aí, que são as emendas, que são os traspasses, que são as ancoragens, tá? Então, tem que haver isso daí para poder fazer isso. O comprimento de alfa vai do início do momento negativo ao final. O comprimento do alfa 7 vai do início do momento negativo ao final. Não sei se eu entendi sua pergunta. Vamos lá. É isso aqui que você quer saber? Vai ter esse comprimento, exatamente. Vai ter esse comprimento, tá? Agora, o alfa 7, pessoal, não quer dizer que todas as barras que estejam aqui em cima tem que ter esse comprimento, não. Pelo menos, nesse exemplo aqui, que eu tenho 7 barras, pelo menos uma barra vai ter que ter esse comprimento aqui, tá? E aí pode ser qualquer uma dessas barras aqui em cima, certo? O alfa 6 é uma barra, pelo menos uma dessas barras aqui. Agora, na prática, pessoal, o que a gente faz? Para não estar cortando um monte de pedacinho de ferro, de armadura, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode dizer, ó, o meu alfa 7 vai ter esse comprimento, o alfa 6 vai ter o mesmo comprimento do alfa 7 e o alfa 5 o mesmo comprimento do alfa 7. Então, eu vou ter 3 barras com esse comprimentozão aqui, tá vendo? Não tem problema nenhum. Entendeu? Para você não estar cortando a armadura aí. Você pode fazer isso de sua maneira, da mesma maneira que achar melhor. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter 3 barras, vamos fazer para cá. Por exemplo, eu posso pegar 3 barras aqui de cima com o comprimento alfa 3. Eu posso pegar 3 barras aqui embaixo com o comprimento alfa 6. Certo? E pegar essa barrinha aqui com o comprimento alfa 7. Entenderam isso? Beleza. Bom, então, a transferência dos esforços do aço para o concreto dá pela aderência e dá por todos os dispositivos mecânicos que eu já comentei aqui. Então, veja que esses comprimentos, esses alfas que nós comentamos agora, esses alfas são comprimentos iniciais. Nós precisamos acrescentar outros comprimentos a ele aí. Como, por exemplo, o comprimento de ancoragem básico, reto aí, que é esse LB, tá? Mas vamos chegar lá. Pessoal, norma. Eu sempre estou colocando, batendo na tecla isso lá nos memoriais de vocês. Sempre que cita norma, cita dessa maneira. A norma brasileira tem que citar assim, tá? E coloca o item da norma. O item tal, 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 tal. Essa é a maneira mais correta que se tem. Então, nesse item aí, pessoal, as barras tracionadas, elas podem ser ancoradas com um comprimento retilíneo, ou com grande raio de curvatura em sua extremidade, tá? Então, lembrem da aula de aderência e ancoragem que eu comentei com vocês. Então, eu posso ter um comprimento de ancoragem reto, ou eu posso fazer através de um raio, de um gancho, né? Como a gente fez lá em Laje, através aí, da dobrazinha, enfim.
Então a norma recomenda algumas coisas aqui, ó. Obrigatoriamente, essa ancoragem tem que ser com gancho para barra lisa. Sem gancho nas barras que têm a alternância de solicitação, tração e compressão. Ou seja, se eu estou saindo lá de um diagrama de momento fletor positivo para um momento fletor negativo, tá? Saindo de tração, desculpe, que eu estou variando aí a alternância de solicitação, né? Saindo de um trecho de tração e compressão, eu preciso fazer isso daí, tá? Então, por exemplo, eu saio do momento negativo, que ele está tracionando, quando vai, se eu pegar a parte superior da viga, né? Imagina que eu estou trabalhando aí no momento negativo, a parte de cima da viga. Então, a parte de cima da viga, onde tem momento negativo, ela está tracionando. E quando não tem mais momento negativo, ela está comprimindo, né? Então, essa variação aí nessas regiões, você tem que sempre trabalhar com barra sem gancho, tá? Que é o que a gente estava mostrando no desenho atrás. Beleza? Então, com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado gancho para barras com diâmetro maior do que 32 milímetros ou para feixes, tá? Então, você está trabalhando com um diâmetro muito elevado, um diâmetro de armadura acima de 32 milímetros ou feixes, não trabalhar com gancho. Primeiro, por quê? Porque como é que você vai dobrar isso? Vai ficar uma coisa meio complicada, né? Você perde muito a dobra, enfim. Então, não trabalhar com isso, tá? Barras comprimidas só poderão ser sem ganchos. Barras comprimidas. Então, seja naquela região do momento, vamos pegar lá a parte superior da viga, quando eu saio do momento fletor negativo, que está tracionando, e vai para o momento fletor positivo, lá embaixo da viga, então a parte de cima da viga, ela está sendo comprimida. Então, ali, eu só posso ter sem gancho. Por exemplo, se eu tenho a ancoragem de pilar, emenda de pilar, por exemplo, ancoragem, né, de pilar, também a barra está comprimida, então eu só posso trabalhar com barras com ancoragem sem gancho, beleza? Mais uma vez, vamos repetir aqui. Barra lisa com gancho, tá? Barras com alternância de tração e compressão sem gancho. Barras com um diâmetro muito elevado também, sem gancho, tá bom? Só para ficar claro isso daí. Barras comprimidas sem gancho, para ficar claro. Beleza. Alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Segue o baile. Bom, comprimento de ancoragem básico. Isso aqui eu já comentei com vocês lá em aderência e ancoragem, na aulinha de aderência e ancoragem, tá? Bom, a norma define no item 9424, como comprimento reto de ancoragem, esse comprimento LB aqui, ó, tá? Aquele necessário para ancorar força limite ASFYD em uma barra de diâmetro φ de armadura passiva, admitindo ao longo desse comprimento tensão de aderência uniforme igual a FBD. Isso é uma simplificação, eu canso de dizer a vocês, isso aqui é uma simplificação. Essa tensão de aderência não é uniforme, tá? Porque nós estamos trabalhando aqui com um modelo de aderência perfeita, nós estamos admitindo que a aderência entre o aço e o concreto é perfeita. Na prática, isso não é verdade, mas nós estamos admitindo aqui, porque nós estamos trabalhando com o modelo de aderência perfeita, tá? Esse comprimento pode ser calculado a partir do equilíbrio entre as forças aí. Então, imagine, pessoal, que eu tenha uma barra de concreto aqui, um elemento de concreto, e eu tenho uma barra chumbada aqui, uma barra ancorada aqui, ó. Então, ao redor dessa barra aqui, eu vou ter a aderência e vou ter uma resistência da aderência, que é esse FBD. Então, se eu for tentar arrancar essa barra daqui, desse elemento de concreto, vai surgir aqui uma resistência de aderência que é dado por FBD. Então, essa força aqui, ó, fazendo aqui o equilíbrio, essa força, que é a S, que é a área de aço, vezes o YD, que é o FYD,
Resistência ao escoamento de cálculo do aço, tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? A área lateral, né, dessa barra, que é π vezes d, vezes o comprimento aqui, vezes a resistência de aderência, que é o FBD, tá? B é bond, que é aderência, e D é design, que é projeto, tá? Então, fazendo que a área de aço é πd2 sobre 4, e brincando aqui com essas fórmulas aqui, eu vou chegar que o meu comprimento de aderência de ancoragem básico é π sobre 4 vezes FYD dividido por FBD. Isso daqui, pessoal, tem que ser maior do que 25 φ, tá? Isso aqui foi uma alteração na última, quando a norma mudou de 2007 para 2014, foi acrescentado esse 25 φ. Então, vocês fizeram isso lá em Lages. Então, se eu calculei um comprimento de ancoragem básico e esse comprimento de ancoragem for menor do que 25 φ, utiliza 25 φ. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estão voando? Vamos acordar aí, todo mundo acordado? Vamos lá, quem é que eu vou chamar? Olha o Pinote, tá aí todo mundo pulando da cama, né? Vamos lá, quem é que eu vou chamar aqui? Mirabô, você que está no último na lista aí, tá dormindo, Mirabô? Eita, eu peguei a... Demorou para responder, né? Tava dormindo, né, cara? Vamos lá, dorme não. Vamos interagir aqui, porque senão eu vou dormir também, cara. Tô morrendo de sono. Tá, então vamos interagir aqui. Beleza? Amanda tá aí? Ah, essa aí tá esperta. Essa tá esperta. Vamos lá. Pessoal, como é que eu calculo o meu FBD? A minha resistência de aderência de cálculo, você já também já sabe, porque eu já comentei isso aqui várias vezes. É um produto dos coeficientes de 1, de 2, de 3, vezes FCTD. Lembrando que o nosso FCTD é a resistência do concreto à tração de cálculo, que vai ser igual ao FCTK-INF, né, que é a resistência do concreto à tração característica inferior, dividido pelo meu gama. Lembre da norma que sempre que eu estou trabalhando com resistência, eu reduzo a minha resistência. Por isso que eu divido aqui por 1,4. O meu FCTK-INF, ele é 0,7 de FCTM, que é dado por isso aqui. Tá bom? Então, Ni1 pode ser 3 valores aqui. Geralmente a gente trabalha com CA50, então é 2,25. O Ni2 depende daquelas condições de boa e má aderência. E o Ni3 depende do diâmetro da barra aí. Ok? Então fiquem ligados para não errarem isso. Bom, LB necessário, vocês também já fizeram isso em Lages, tá? Se você calcula um momento e a área de aço para um determinado momento seja um exemplo, 5 centímetros ao quadrado, tá? Só que quando eu utilizo aí uma área de aço maior, por exemplo, estou trabalhando com, sei lá, de 12,5, tá? Então vamos fazer uma continha aqui só para eu não... Deixa eu abrir uma tabelinha aqui, eu não sei se eu passei isso para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu...
Só um minuto. Período suplementar. Não, em projeto. Google Drive. Doutorado. Não, doutorado não. É costume. Disco local de projetos, especificações de projeto aqui. Eu acho que eu coloquei isso no cigarro para vocês. Aqui fica mais fácil de você entender. Ó. Vamos supor, pessoal, que minha área de aço calculada deu 5 centímetros ao quadrado. Então, eu vou na tabelinha, vou trabalhar com ferro aqui, com aço aqui de 12,5. Aqui deu 4 barrinhas, ó, exatamente 4 barrinhas. Então, ali meio que eu não vou trabalhar com o LB necessário, porque o comprimento foi, a área de aço foi igual. Mas vamos supor que eu estivesse trabalhando aqui com um barra de 10 milímetros. Então, ó, eu teria que trabalhar com 7 barras de 10 milímetros. Por quê? Porque dá uma área de 5,60, que é maior do que 5. Então, veja que a minha área efetiva é maior do que a área calculada. Tá? 5,60 é maior do que 5. Entenderam? Então, por isso que eu tenho que trabalhar com esse LB necessário aí. Ok? Beleza? Então, esse alfa tem a ver aqui, ó, com barra sem gancho. Então, preste atenção se eu estiver trabalhando com alternância de solicitações, né, ou barras comprimidas, enfim. Tudo que não utilize gancho é 1. Mas, vou trabalhar com gancho. A vantagem de se trabalhar com gancho, pessoal, principalmente nas ancoragens das extremidades, é que eu estou reduzindo aí o meu comprimento em 30%, tá? Então, isso às vezes você não está passando. Por exemplo, às vezes você tem uma viga ancorada no pilar e você está trabalhando aí com ancoragem reta e a viga não passa. Por quê? Porque não tem ancoragem. Então eu vou e coloco um gancho ali e aí eu já tenho um comprimento de ancoragem necessário, tá? Então veja que o meu comprimento básico de necessário é um alfa vezes o alfa é um desses aqui, o comprimento de ancoragem reto, né? Que eu já mostrei para vocês aqui, que é isso daqui. Pego lá, vamos pegar o nosso caso aqui. Eu trabalhei com 5 centímetros, né? Minha área calculada foi 5 centímetros e aqui eu vou adotar 5,60. Então, tudo isso aqui tem que ser maior do que o LB mínimo. Quem que é o LB mínimo? Está aqui, pessoal. Ó, LB mínimo é o maior valor entre 0,3 de ancoragem básico, 10 FI ou 100 milímetros. Beleza, preste atenção. Quem é meu LB mínimo é um maior desses três aqui. Vou jogar aqui, ó. Calculei isso daqui. Isso aqui foi menor do que o LB mínimo? Quem é que você adota? É LB mínimo, tá? Você sempre vai adotar o maior. O LB necessário é maior do que o LB mínimo? Então, adota o LB necessário. Beleza? Tranquilo? Tô ficando rouco. Vamos lá, mas vamos lá. Falar de concreto é legal, não é? Tô todo arrepiado aqui, Matheus, porque tô falando de concreto. Você acredita? 7 horas da manhã. Concreto é massa demais, cara. Tô quase chorando aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Firme e forte. A aderência ancoragem por aderência da armadura longitudinal. Vamos lá. Para eu não perder o foco aqui. Na norma são previstos ganchos para ancoragem das barras. Realmente é muito massa. Cara, é massa demais. Assim, eu falo para vocês, eu viro noite fazendo essas coisas aqui, projetando, tal, porque eu adoro isso aqui, cara. Cada doido com sua mania, né? Cada doido com sua mania. Então, enfim. Beleza. Na norma são previstos ganchos para a ancoragem das barras tracionadas e estribos, tá?
Os ganchos, então veja, barra tracionada, pessoal, também posso utilizar gancho. Os ganchos possibilitam redução do comprimento de ancoragem. Conforme mencionado anteriormente, as armaduras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. As recomendações para os ganchos da armadura longitudinal de tração se encontram no item tal da norma. Os comprimentos mínimos retos nas extremidades das barras visam garantir o trabalho do gancho ou a efetiva ancoragem. Para fazer isso todo dia tem que amar mesmo. Aliás, não só falar de concreto, ser professor, viu? Professor não é por dinheiro não, viu, Matheus? É por vocação, cara. Tá? Mas, enfim, professor no Brasil enfim, vocês sabem, né? Melhor do que eu. E um dia, talvez, muitos de vocês, se forem doidos igual a mim, vão ser professores também, tá? Eu tenho vários colegas, né? Hoje, eu tenho vários colegas que foram meus alunos, junto com vocês aí, né? Que se viraram professores, vários colegas, tá? Inclusive, foram meus colegas lá em Brasília, né? Dividiam sala comigo, eu tenho vários colegas, alunos, colegas de vocês aí, que foram alunos meus, dividiam sala comigo lá em Brasília, eles no mestrado, né? E eu já no doutorado. Então, isso é bacana, né? Eu acho que a gente está indo um pouquinho no caminho certo, né? Nós tivemos aí vários alunos em pós-graduação, não só em pós-graduação, mas trabalhando, né? Em grandes empresas e tal. Então, isso mostra que o curso de vocês, pessoal, não é fraco, não. Tá? O FESA é um curso, eu falo pelo curso de engenharia, né? O curso de engenharia civil é muito bom, cara. Isso eu digo e falo tranquilamente, porque eu venho da UFRN, cara, eu não aprendi como, não tive uma aula, não é numa modesta parte, estou dizendo aqui que eu seja bom, nada do tipo, mas falando especificamente de concreto armado, por exemplo, isso aqui que eu estou falando para vocês, nenhum professor falava, tá? Era jogar e se vire, tá? A gente faz porque a gente gosta, mas enfim, tá? Que mais? Bom, pessoal, então, voltando aqui, esses comprimentos de ancoragem, os comprimentos mínimos retos aí, ó, que a gente calcula, é justamente para garantir essa ancoragem, tá? Por isso que tem que ter essas coisinhas aí, tá bom? Bom, e aí nós vamos lá para a norma, né? Vamos lá para a nossa norma. E aí eu posso ter 3 tipos de gancho. Também eu já comentei com isso lá na aula de ancoragem, aderência e ancoragem com vocês, tá? Eu posso ter 3 tipos de gancho. Um gancho semicircular, com a ponta reta de comprimento não inferior a 2 fios. Tá? Então é semicircular. Eu venho aqui, ó. Quando você faz a dobra, aí você tem que prolongar aqui um trecho reto de 2 fios, tá? É por isso que a diferença lá para os programas, eles calculam esses comprimentozinhos aqui, ó, tá? Porque não é reto, né? Você veja que tem uma sobrinha aqui, ó. Se eu fosse reto aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, há um acréscimozinho aqui se eu calcular ele como fosse reto. Então, essa dobra faz com que eu tenha uma diminuição um pouquinho do comprimento, tá? Então, por isso que nos programas eles calculam isso. Na prática, a gente não vai calcular isso, não, tá? Então, eu tenho esse gancho aqui semicircular, eu faço a dobra aqui, ó, e aqui eu prolongo 2 φ. Eu posso ter em ângulo de 45 graus, eu faço a dobra, quando chego aqui, ó, 45 graus, eu prolongo 4 φ. Em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8 φ. Pessoal, cuidado com isso. Isso é besteira? Não é besteira. Por exemplo, você vai fazer a dobra de um estribozinho, né? Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui, ó, para vocês. Caneta. Imagine que aqui eu tenho um estribo. Isso aqui, pessoal, existe um comprimento para isso aqui. Eu não estou lembrado aqui, se eu não sei se é 5 a 7 centímetros, eu não estou lembrado. Talvez mais frente eu veja isso. Isso tem
Esses valores, pessoal, eles são assim porque existe uma lógica, tá? Eu preciso disso para poder atender todos esses critérios da norma. E cuidado, porque na prática, em obra, quem faz obra, quem dobra a armadura aí com armador, vamos dizer assim, pega o carinha lá na obra para ficar dobrando a armadura, os caras não respeitam isso não, tá? Existem empresas hoje que você entrega o projeto estrutural e eles mandam para a obra já a armadura toda cortadinha, dobrada, tudo bonitinho. Então, aí, geralmente, eles atendem, tá? Mas cuidado, todas essas dobras têm que ser atendidas. Isso não é frescura, isso é muito importante. Tá bom? Eu comentei um pouquinho aí sobre os diversos tipos de ganchos que nós temos aí na prática. Mas, professor, Quem é que está falando? é Matheus. Fala, Matheus. Aí, tipo, como é que a gente tem alguma forma de escolher o melhor gancho ou todos eles são aceitos independente do comprimento, de tipo de barra? Eu posso escolher aleatório qualquer um dos três ou só atender Você aos pode comprimentos? escolher qualquer um dos três. Isso vai influenciar lá no comprimento de ancoragem, tá? O tipo de gancho que você vai utilizar. Tá bom? Mas você pode. Ok. Tem muita gente que usa esse gancho aqui, ó. Esse gancho semicircular aqui ainda. O pessoal das antigas utiliza muito esse gancho aqui. Tá? Eu acho que ele é o mais fácil de fazer, assim, na obra, digamos assim, acredito eu. Porque você consegue comparar com a outra, né? Deixa meio paralelo. Os outros que, para você medir 45 graus, medir 90 é mais difícil. É. Mas aí, quando você está dobrando a armadura, dá para fazer isso, sabe? Não sei se você já viu um cara dobrando armadura. Tem uma Não, mesinha nunca vi. de madeira, ele coloca uns pregos, justamente, ele já traça ali, né, a posição dos pregos, já nesse ângulo aí, entendeu? Então ele vem com a armadura e dobra em torno do ferro, do prego, sabe? E, enfim. Mas todos são bons, cara. Ok? Ok. Beleza, então o que acontece? Você tem que, ó, esse aqui é outro detalhe também, que é justamente isso que muita gente não respeita aqui também. Conforme a norma, nas barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares. O diâmetro interno da curvatura do dobramento dos ganchos das armaduras longitudinais da tração, exigido a fim de evitar fissuras no aço, deve ser pelo menos igual aos valores indicados na tabela aqui. Então, veja aqui, Matheus. Se eu estiver trabalhando com um diâmetro menor do que 20 milímetros, para o aço é a 50, o diâmetro de dobramento é 5 φ, ou seja, essa dobra, esse pino aqui, entendeu? Eu teria que ter aqui um diâmetro de 5 φ, 5 vezes o diâmetro da barra que eu estou trabalhando, ou seja, se eu quero fazer a dobra aqui numa barra de 10 milímetros, então aqui teria que ter 50 milímetros aqui para eu fazer isso, tá? Eu Esse é o tinha diâmetro. entendido errado isso aí, então. Hein? Eu tinha entendido errado isso aí, então. Eu achava que esse 5 φ era o comprimento dessa parte reta, sabe? Não, Aí escolhia o de 45 graus que tem 4 φ ou o outro que tinha 8, eu achava que era isso. não. Esse aqui, ó, é o diâmetro esse aqui, ó. Φi, tá vendo? Ah, certo. 5 vezes o diâmetro, tá? Ok. Beleza? Então vamos seguir em frente. Bom, estribo, pessoal. O estribo também, você pode atender aquilo, a mesma coisa, né? Ou seja, essa dobrinha aqui, ó, aqui eu fiz com uma dobra reta, né? Aqui eu fiz como fosse esse gancho aqui, ó, 8 φ, né? Mas eu posso também fazer isso aqui também, né? Como ele vai comentar aqui, quer ver, ó? Eu posso ter semicirculares ou em ângulo reto de 45 graus interno com ponta reta de comprimento igual a 5 φt, porém não inferior a 5 centímetros, entendeu? Então veja que se eu tiver um semicircular, ó,
tá? Que é esse caso aqui. Para o caso do estribo, essa distânciazinha aqui não pode ser inferior a 5 centímetros, ou 5 φt, ou seja, 5 o diâmetro, 5 vezes o diâmetro do estribo, certo? Entendeu? Então, se eu estiver trabalhando aqui com o estribo, e se eu estiver trabalhando aqui com um diâmetro aqui, um gancho semicircular, essa dobrinha aqui, esse trechozinho reto, ele tem que ser, no mínimo, 5 centímetros ou 5 φ. Φ é o diâmetro do estribo, φt, ok? Em ângulo reto, pessoal, que é o nosso caso lá, que a gente colocou, já muda, né? É 10 φt ou 7 centímetros. Então, se eu fizer com um gancho reto, aquele comprimentozinho ali tem que ter 7 centímetros no mínimo, ou 10 φt, o maior dos dois, ok? Os diâmetros internos de curvatura dos estribos devem ser obedecidos por isso aqui também, ó. Geralmente, estribo, a gente trabalha com uma bitola de 5 milímetros, então, teria o que aqui, ó? 3 vezes 5, 15 milímetros aqui, 15 milímetros. 15 milímetros é o diâmetro de dobramento do meu estribo. Estou falando grego, pessoal? Tranquilo até aí? Eu queria saber, então, na imagem da dobra, que eles têm um valor lá, né, de 2, de 4, de 8, aí, tipo, os outros valores que o senhor foi encontrando em tabela, dava todos maiores. Aí, aquilo dali significa o quê? Não Não entendi sua pode ser. pergunta, cara, não entendi. Na imagem tem, tipo, se for reto, é 8 φ. Aí, você Mas isso encontrou aqui não é para estribo. Isso aqui não é para estribo, tá? Isso aqui é para barra longitudinal, tá? tá certo. Ok? Estribo tem que obedecer isso aqui, ó. Beleza? Entendeu, Matheus? Bom, uma coisa muito comum é as emendas de barras, tá? Vocês vão ter que usar bastante nisso daí. Frequentemente é preciso emendar uma barra de aço, seja pela necessidade de um comprimento maior do que 12 metros ou por outro motivo qualquer. Então, quando é que eu preciso fazer uma emenda de barra? Veja, imagine que eu tenho uma viga contínua, né? Uma viga com onde o comprimento total dela, aí vamos supor até que seja uma viga imensa, vamos imaginar aqui uma viga bem grande, uma viga com um comprimento maior do que 12 metros, tá? No mercado, pessoal, eu só encontro varão de armadura de 12 metros. Então, se a minha viga tem mais de 12, eu preciso emendar uma barra na outra. Ou eu preciso fazer emenda, por quê? Porque, veja, eu saio com um diagrama de momento, vamos ver se eu tenho um diagrama de momento fletor aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Analisando essa viga aqui, o que acontece? Esse trecho aqui, ó, eu não tenho momento negativo. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir com uma barrinha aqui, em cima da viga, ó, uma barrinha de 5 milímetros, por exemplo, ou 8 milímetros, não sei, vamos botar aqui um φ. Imagina que isso aqui seja... Eita, que tá ruim. É muito ruim escrever com esse negócio, cara. Então, imagine aqui, ó, que isso aqui seja um φ de 5 milímetros. Vamos estar aqui, tá? Imagina isso aqui é 5 milímetros. E aqui eu tenho uma barra, ó, um momento negativo aqui, ó. E aqui eu vou partir para 10 milímetros. Ou seja, eu não preciso passar uma barra de 10 milímetros de uma ponta a outra da viga. Eu posso vir com uma de 5 milímetros e quando chegar aqui, ó, eu passar para 10 milímetros e depois aqui, ó, voltar para 5 milímetros na parte superior da viga, tá? Então, imagine que isso aqui é a armadura. Essa armadura aqui, ó, em cima da viga, tá?
Então, essa região aqui, pessoal, é a emenda. Eu preciso calcular esse comprimento aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu preciso fazer as minhas emendas. Beleza? Bom, as emendas das barras podem ser dos seguintes. Então, eu posso ter emenda por traspasse, né, que é essa que eu acabei de mostrar aí. Eu posso ter luvas para fazer luvas com preenchimento metálico, né, que podem ser rosqueadas, prensadas. Eu posso ter por solda também, tá? E tem outros dispositivos aí na literatura. Só que o mais comum, pessoal, é o dispositivo aí, é o traspasse, tá? Então, aqui são apresentados apenas as prescrições referentes a emendas de barras tracionadas comprimidas por traspasse, que é a mais usual. Ok? Então, entenderam isso daí, né? Seguimos em frente. Há limitações à utilização das emendas por traspasse. De acordo com a norma, esse tipo de emenda não é permitido para barras de bitola superior a 32 milímetros, nem para tirantes e pendurais, tá? Então, o que é tirante? É uma peça submetida a tração, tá? Pendurais também, elementos somente tracionados. Então, se eu estiver trabalhando com uma barra superior a 32 milímetros, então eu não vou poder usar traspasse aí. Recomenda-se ainda que em barras tracionadas as emendas as emendas contenham ganchos quando elas forem lisas e que sejam evitadas em regiões de altos momentos. É aquilo que eu sempre comento na sala de aula. Se você tem uma viga contínua, pessoal, procure sempre fazer as suas emendas nas regiões de momento menor. Por exemplo, se eu quero fazer a emenda de uma barra negativa, procure fazer numa região onde não tenha momento negativo. Se eu estou fazendo uma emenda de uma barra positiva, de um momento positivo, né? Procure fazer aí num lugar onde não tenha momento positivo. Tá bom? Posso fazer? Posso, não tem problema. A norma não impede que eu faça, mas vamos evitar isso. Beleza? Vamos lá. Existe limitação quanto ao número de emendas em uma mesma sessão. De acordo com o item tal, consideram-se como na mesma sessão transversal as emendas que se superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos de 20% do comprimento do trecho do traspasse. Quando as barras têm diâmetros diferentes, o comprimento de traspasse deve ser pela barra de maior diâmetro. Então, veja, pessoal, eu posso fazer emenda numa mesma sessão? Posso, só que eu tenho que respeitar essas orientações aqui da norma. Por exemplo, imagine que na mesma sessão, né, uma sessão aqui, ó, eu tenho essa emenda aqui. Para eu fazer outra emenda aqui, eu tenho que respeitar pelo menos essa distância aqui, ó, de 20%. Ou seja, porque na mesma sessão são consideradas na mesma sessão quando a distância de uma extremidade à outra da emenda é menor do que 20% do comprimento do trecho do traspasse. Tá? Então, são consideradas uma emendas na mesma sessão, se essa distância aqui das extremidades for menor do que 0,2 disso daqui. Então, se forem menor do que 0,2, eu preciso respeitar uma certa... Não posso sair fazendo emenda de várias barras assim, não. Tá? Então, a norma recomenda isso daqui, ó. Se eu estou trabalhando com a nossa barrinha que é de 2 CA50, né? Barra de alta aderência, na mesma camada, em uma camada, eu posso fazer aqui 100%, a emenda para 100% do meu carregamento estático, ou seja, para 100% da minha armadura eu posso fazer isso daqui. Se eu tiver mais de uma camada na mesma seção, aí eu só posso fazer a emenda para 50% do momento que eu tenho lá. Beleza? Então, isso aqui são prescrições de norma. Vamos ler aqui o que ele coloca. A proporção máxima de barras tracionadas de armadura principal
emendadas por traspasse na mesma seção transversal do elemento estrutural deve ser indicada no quadro 3. Quando se tratar de armadura permanentemente comprimida, no caso de pilar, por exemplo, ou de distribuição, ou armadura de distribuição, todas as barras podem ser emendadas na mesma seção. Não tem problema algum. Beleza? Beleza, tá? Bom, no caso de barras isoladas, pessoal, então vejam que são muitas prescrições, vocês têm que estar atentos aí, tá? Eu desliguei aqui, né? Então, vocês estão me ouvindo aí, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Beleza. Então, no caso de barras isoladas, vamos lá, barras tracionadas, veja só, barras tracionadas, tá? Então, nós precisamos encontrar aí um comprimento de ancoragem. Quando a distância livre entre barras emendadas estiver compreendida entre 0 e 4 φ, o comprimento do trecho do traspasse deve ser dado por isso aqui. Então, isso aqui é o meu comprimento do traspasse para barras tracionadas, quando a distância livre entre emendas estiver entre 0 e 4 φ. Então, ó, é um alfa 0T que multiplica aqui um LB necessário, que tem que ser maior do que o L0T mínimo. O L0T mínimo, pessoal, é o maior valor desses três aqui. Lembrando que o alfa 0T é dado por essa tabela aqui, ó. Tá? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Vamos seguir. Quando a distância livre entre as barras emendadas for maior do que 4 φ, ao comprimento calculado no item anterior deve ser acrescida a distância livre entre barras emendadas. Tá? São questões de norma. E aí vocês têm dúvida, vem aqui, dá uma olhada como é que calcula, volta lá e calcula. Barras comprimidas. Adota-se a seguinte expressão. Tá? O L0C é igual ao LB necessário. E esse LB necessário é maior do que o L0C mínimo. O L0C mínimo é os três aqui, o maior dos três. Então, o que é que vocês vão calcular? Pega o maior dos três valores aqui, joga aqui. Calcula o LB necessário, lá pelaquela forma que a gente já sabe, né? LB necessário, cadê o LB necessário? Cadê você, LB? Está aqui. LB necessário, certo? Calcula o LB necessário e vai comparar com o comprimento de L0C mínimo, que é o de comprimido. Então, veja, pessoal. Existe um LB necessário, existe um LB, um L para barras tracionadas, existe um L para barras comprimidas, para você calcular o que? O comprimento de ancoragem aí, o comprimento de traspasse, tá? Bom, nas emendas de peças de concreto, como estaca-bloco, bloco-pilar, viga de sustentação, escada, pilar inferior e tal, é necessário o emprego de emendas por traspasse, porque não pode ser gancho. Lembra do gancho? Não pode, porque é uma barra comprimida, a fim de permitir a transferência de esforço de um elemento para outro. Tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, na prática, isso aqui é muito comum, tá? Você deixar, por exemplo, você faz a sua fundação. Como é que você faz a fundação? Você vem com as armaduras lá do fundo da sapata, por exemplo, né? E deixa e concreta o seu toquinho de pilar. Aquele toquinho de pilar, ele fica ali no nível 0, ou um pouquinho abaixo do 0 ali, tá? E deixa a armadura para fora. Aí você vem com a forma, você vem com a forma do outro pilar, que vai subir do pavimento térreo e vai emendar isso daí, tá? A mesma coisa nos outros pavimentos. Beleza? Sempre tem que deixar essas esperas aí. Você pode também fazer o seguinte, você pode calcular a sua estrutura. Ah, eu quero calcular e considerar no cálculo que existe aí um primeiro andar. Tá? Só que eu não tenho dinheiro para fazer meu primeiro andar agora, entendeu? Então, eu faço o cálculo da estrutura, deixo lá meus pilares com as esperas na parte da cobertura, né? Saindo. Porque um dia, quando eu quiser fazer o primeiro andar,
já está lá às esperas, certo? Tem que tomar cuidado apenas com a corrosão, para que não entre corrosão essa armadura. Então, você tem que passar um produtozinho ali para evitar isso, ok? Bom, e aí chegamos na chave aqui da aula, nas partes importantes do negócio, pessoal. Bom, conforme visto anteriormente, os comprimentos das barras da armadura longitudinal em uma viga são determinados por meio das medidas efetuadas no diagrama de momentos fletores, as quais devem ser somados o comprimento de ancoragem de cada um. Até o momento, foi considerado apenas o caso de flexão simples e flexão pura. Veja, eu estou sempre trabalhando com flexão simples e flexão pura, e estou sempre desprezando aí o cisalhamento, se vocês lembrarem disso, tá? Entretanto, em uma viga de concreto armado, há sempre o efeito do cisalhamento devido à força cortante. Para levá-la em conta, é utilizado o modelo da treliça de Mush, desenvolvido no início do século XX, pessoal. Já ouviram falar em Mush? Esse cara é muito conhecido, esse cara é um gênio. Por quê? Porque lá no início do século XX, ou seja, 1900 e quebrado, ele conseguiu imaginar uma treliça dentro de uma viga, sem computador, sem nada. Ele imaginou que as tensões dentro da minha viga se comportavam como se fosse uma treliça, tá? Então, a partir da configuração da viga de ruptura, Mush idealizou um mecanismo resistente assemelhando a viga a uma treliça de banzos paralelos, em que os elementos resistentes são as armaduras longitudinal e transversal e o concreto comprimido, tá? Então, ele imaginou, aqui a minha viga, que dentro da viga ia ter esse comportamento aqui de uma treliça, tá? E aí você tem, e realmente é assim, você tem as fissuras aqui, inclinadas próximas ao apoio, tá? Tá bonitinho e tal, beleza. E aí, se eu seccionar a treliça em uma seção SS, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu seccionar aqui a minha seção aqui, ó, e fizer o equilíbrio em torno do ponto K aqui, eu vou ter o quê? Que Fs vezes o braço de alavanca, tá? Fs vezes o braço de alavanca vai ser igual ao quê? A esses momentos aqui, ó. P1 vezes alfa1, P2, P1 vezes A1, P1 vezes A1 mais A2, mais P2 vezes A2 e assim por diante, né? E tem uma reação aqui também. Fazendo o equilíbrio disso daqui, tá? Verifica-se que a parcela da direita é numericamente igual ao da esquerda, ao valor numericamente igual da esquerda, porque tem que ter o equilíbrio, e é numericamente igual ao que? Ao momento de cálculo atuante. Para que haja um equilíbrio, o momento resistente tem que ser igual ao momento aplicado, tá? Então, fazendo tudo isso daqui igual ao momento de cálculo, nós vamos chegar na mesma armadurinha, tal, que a gente já viu até hoje. Beleza. O que é que mudou até agora, pessoal? Mudou isso daqui, ó. A expressão anterior é a mesma obtida quando se calculou a armadura de flexão. A diferença é que, naquela situação, o momento atuava na seção que continha o ponto J, onde atua o Fs, que está defasado em relação que contém o ponto K da distância A2, como o MD atuante na seção do ponto J é menor do que MD, na seção do ponto K, a área de armadura obtida é menor que a área necessária. Em outras palavras, isso significa que a área de aço da armadura foi calculada com Fs que atua em J, quando deveria ter sido calculada em Fs, atuando na seção que contém o ponto K, que é maior. Então, vamos voltar aqui, ó. Quando a gente calculou, pessoal, tá? Lá atrás, a gente calculou considerando aqui, ó. E significa que a área de aço da armadura foi calculada com Fs, ou seja, atuando em J. E, na verdade, pessoal, a gente deveria ter sido calculado aqui, em K. Então, há uma defasagem de momento de A2 aqui. Certo? Então, veja que até agora, pessoal, a gente calculou como se fosse em J, quando deveria ter sido calculado aqui, ó, em K.
Então, para resolver esse problema, a gente resolve aonde? No gráfico do diagrama de momento fletor, no detalhamento do gráfico da armadura aí em relação ao momento fletor, tá? Então, vamos entender isso daqui. Então, uma maneira, pessoal, que a gente tem de fazer isso é trasladar o diagrama de momento fletor a uma certa distância AL. Então, veja que eu tenho meu diagrama de momento fletor, eu vou trasladar, vou fingir que ele vai até aqui, ó. Tá? Assim, os comprimentos AL das barras seriam tirados deste novo diagrama. Então, para simplificar, pode-se usar o diagrama normal e acrescentar os valores de AI, além dos comprimentos de ancoragem LB ao valor de AL. Então, veja, lembra daquele diagrama inicial que nós tínhamos aqui? Cadê o diagrama? Está aqui, né? Que eu dividia, tá vendo? Lembra? Que eu dividia ele aqui, pá. Lembra que eu já tinha esse comprimento? Então, além desse comprimento aí, que eu vou pegar esse alfazinho aí, que é o comprimento da minha barra, eu vou acrescentar de cada lado o quê? Comprimento de ancoragem. Reto. Beleza? Beleza. Fora isso, eu tenho que acrescentar o quê? Esse deslocamento do diagrama para poder resolver esse probleminha que eu comentei com vocês. Então, fora isso, eu vou acrescentar esse comprimento aqui, AL. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, o cálculo da armadura transversal é básico para estabelecer o valor do deslocamento do diagrama de momentos fletores. E para o estudo do cesariamento, pessoal, nós temos dois modelos. Primeiro, é o modelo 1, que admite que essas diagonais de compressão, que são as diagonais comprimidas, têm uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo longitudinal da peça. Tá? Então, naquelas diagonais comprimidas que eu mostrei lá na figurinha anterior, deixa eu voltar aqui, para que vocês... aqui não aparece, né? As diagonais comprimidas são sempre aqui, ó, assim, as fissuras são sempre perpendiculares, desculpa, as fissuras são sempre perpendiculares aos esforços de tração. Então, o esforço de tração, ele é sempre assim, ó, pá. E aqui, no sentido das fissuras, são em sentidos das regiões das bielas de compressão, tá? Então, aqui eu estou admitindo que eu estou com 45 graus aqui em relação, né, a horizontal aqui. Então, pessoal, eu tenho dois modelos. Um que admite que essa inclinação é de 45 graus e o outro é que está entre 30 e 45 graus. Então, existem dois modelos e que você pode calcular esse alfa, né, esse alfa L aqui atrás, ele vai depender de cada modelo desse aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar com o modelo de cálculo 1, que é o modelo mais usual, tá? Então, é dado por essa fórmula aqui, ó. O D é a altura útil da peça. Quem é o meu VSD máximo? Eu vou pegar o meu cortante de cálculo máximo, majorar por 1,4. Vou fazer essas continhas aqui. O VC no caso aqui, o VC é a parcela da força que é absorvida pelo concreto. Então, ou seja, quanto que de força vai ser absorvido pelo concreto. Isso é dado por essa fórmula aqui, tá? O FCTD, você já sabe quanto que é. Então, se nós trabalharmos aqui com um estribo vertical, que é o mais comum, então, se o estribo é vertical, o alfa é 90. Então, você jogando aqui, ó, 90, isso aqui vai dar 1. E aí, essa fórmula aqui tem que ser maior do que 0,5D, porque 0,5D, porque é o caso geral aqui. Tá bom? Beleza? Então, esse AL aqui
eu vou acrescentar aquele alfa I, né, que é aquele comprimento inicial lá da minha barra, mais o comprimento de ancoragem. Ok? Beleza. Estou falando grego, não estou entendendo absolutamente nada aqui. Só vou aprender isso quando eu estiver fazendo o projeto, né, galera? Depois vamos ter um papo sério aí quando acabar aqui. Bom, quando o diagrama de momentos deslocado em seu ramo positivo atingir o apoio, torna-se necessário ancorar a biela de concreto na região inferior da viga. As recomendações a respeito da armadura de tração estão aqui nessa norma. Então, o que acontece? Quando você faz traslada seu gráfico aqui, ó, tá vendo que ele chega no apoio? Ele não tem para onde ir, né? Tem hora que não vai dar, então você só pode ir até o apoio. Então, você tem que fazer a ancoragem aqui disso daqui, tá? E aí, é preciso atender essas questões aqui, pessoal. Vamos prestar atenção. Conforme a norma, os esforços de tração junto aos apoios de vigas simplesmente ou contínuas devem ser resistidos por armaduras longitudinais que satisfaçam as mais severas das seguintes 3 condições aí. Primeira delas, veja que isso é para eu fazer a armadura de tração lá no meu apoio, porque eu trasladei o meu apoio e aí ele chegou lá no apoio. O meu momento chegou lá no apoio. Bom, momentos positivos, as armaduras obtidas através do dimensionamento da seção. Primeira coisa, vou calcular meu momento positivo, vou calcular minha armadura. Beleza. Segunda coisa, em apoios extremos, para garantir a ancoragem da diagonal de compressão, armaduras capazes de resistir a uma força de tração obtida. Então, eu tenho que ter uma armadura que resista a essa forma aqui, a essa força. Que é o AL dividido por D, o VD, que é o cortante de cálculo, mais ND, se eu tiver força aí de tração, por exemplo, se eu tiver uma propensão, alguma coisa do tipo, tá? Terceira condição, pessoal. Essa armadura no apoio tem que ser maior ou igual à armadura no meio do vão, dividido por 3, se o momento no apoio for nulo ou negativo e de valor absoluto menor do que 0,5 do vão. E se o meu momento for negativo e de valor absoluto maior do que 0,5 do vão, então eu vou dividir por 4. Então vamos voltar, pessoal. Eu preciso encontrar uma armadura para dar ancoragem no apoio. Então, primeiro, vou calcular a minha armadura lá do apoio, se tiver, pelas formas normais. Segundo, vou ter que calcular uma armadura que resista a essa força aqui. E terceiro, tem que atender essas 3 condições. Então, eu tenho que achar uma armadura que atenda essas 3 condições aí. Beleza? Beleza. Vamos lá. Para situações de apoios extremos, com momentos negativos ou nulos, casos B e C, as barras dessas armaduras deverão ser ancoradas a partir da face do apoio com comprimentos iguais ou superior ao maior desses 3 aqui, pessoal. Tá? Quando se tratar de apoios intermediários, nas situações B e C, o comprimento de ancoragem pode ser igual a 10 φ, desde que não haja qualquer possibilidade de ocorrência de momentos positivos na região, provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e eventuais recalques. Quando essa possibilidade existir, as barras deverão ser contínuas ou emendadas sobre o apoio. Beleza? Isso aqui, pessoal, é um roteirinho que vocês têm que ter em mente aí, ó. Traçado o diagrama de momento fletor, determinar aí os comprimentos iniciais das barras, determinar o deslocamento do diagrama, comprimento de ancoragem básico, comprimento a acrescentar em cada extremidade da barra, ancoragem junto ao apoio, cálculo do comprimento das emendas e momento de ligação viga-pilar, que nós vamos falar isso depois. Nós já falamos lá em Lages, lembra? E é isso. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Como eu